E aí, como o nosso assunto aqui é marketing, falar um pouquinho como você pode vender mais, né? Ter mais clientes, existe uma máxima que diz o seguinte, que as pessoas compram de quem elas confiam. É uma lei de mercado, né? Antes de vender, você tem que se tornar confiável para a pessoa. E existem 3 elementos que podem te ajudar a melhorar essa confiabilidade, ser mais confiável, né? Quais são? Primeiro, depoimento. Então, se você tiver depoimentos de pessoas falando do seu produto, falando do seu negócio, você tem altas chances aí uma grande chance de aumentar a sua credibilidade. Porque uma coisa é você falar que o seu produto é bom, uma coisa é você falar que você é bom. Outra coisa é alguém falando do seu produto, alguém falando de você. São coisas completamente diferentes. Então, se você tem clientes, se você tem uma base de clientes, tenha depoimentos desse cliente. Uma outra coisa que é importante são os elementos de autoridade. Um diploma, um resultado expressivo, um resultado financeiro, é comprovado. Então, se você tem alguns elementos de autoridade, isso aumenta a sua credibilidade. Por isso que lá no começo eu falei dos lugares que eu trabalhei, os resultados que eu tive. Por quê? Porque são elementos de autoridade. Contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. E provas concretas. Quando você tem provas concretas, né, provas realmente concretas, você aumenta a confiabilidade das pessoas. Bom, a gente está aqui no Zoom e a gente está também ao vivo aqui no YouTube. E a galera que for chegando, eu vou pedir aí só para colocar no Moodle, beleza? Bom, acho que chegou mais um aqui. Seja muito bem-vindo. Bom, e aí, a gente está falando aqui de estratégia de crescimento. Então, eu estou falando de estratégia, daqui a pouquinho o William vai falar também aqui sobre uma ferramenta importantíssima, ok? Que eu acho que vai fazer todo sentido aqui, por exemplo, esse slide. Aqui a gente tem a pirâmide 90-9-1, que representa um pouco o nosso público, né? Os seus clientes, nossos clientes. Como funciona essa pirâmide? Bom, os clientes, eles são divididos em 3 grupos. 3 grupos. O primeiro grupo, que representa 1%, eles estão no estágio de pesquisador e comparador. Então, essa galera que chega para comprar algum produto, que chega aí até um estabelecimento, ele, na verdade, representa 1% de um grande mercado. Porque o que ele precisa resolver é urgente, né? Ele é o comparador, o pesquisador, ele vai lá. Existe um outro público também, que é chamado de a galera que está incomodado. Ele sabe que tem um problema e está ali pesquisando, né? Procurando uma solução. E existe 90% deste público que é chamado do estágio tranquilo. Ele tem um problema, mas não sabe. Ele tem um problema, mas não sabe. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa. Você tem um curso de, sei lá, curso de inglês. Você tem aqui no início, vamos permanecer nesse exemplo. Você tem um curso de inglês. E vamos imaginar que tem uma pessoa que ela quer muito, ela tem um problema, ela quer ganhar mais dinheiro. E ela trabalha numa empresa, numa multinacional. Você tem uma empresa de curso de inglês, ok? E aí o que acontece? Essa pessoa está lá e essas pessoas geralmente estão, esses 90%, eles estão nas redes sociais. O camarada está lá no WhatsApp, está lá no Instagram, passando lá o feed,
Quando, de repente, ele se depara com a seguinte informação: pessoas que têm 2 idiomas aumentam em 90% a chance de promoção no emprego. Ele estava tranquilo, mas quando ele se deparou com a notícia, ele passa para o segundo estágio, incomodado. Por quê? Porque ele quer ganhar mais. Ele quer ganhar mais. E ele passa a ficar incomodado, e aí, se você entende essa jornada, você vai falar do seu produto, vai falar da transformação que ele causa, e o seu produto ele tem que ser uma ponte entre o que a pessoa está hoje e onde ela quer chegar. E quando ela toma conhecimento, ela passa a ser uma pessoa que vai comprar. Só que o que acontece? 90% dessa galera está aqui, ó. É isso aqui que é importante. 90% está aqui. Ou seja, elas precisam, mas não sabem. Marcelo, e como é que eu chego até essas pessoas? Como é que eu faço? Não é à toa que eu chamei um camarada para me ajudar hoje, para te falar como você faz para chegar até esse 90%, que o ouro está aqui, ó. Está nesses 90%. Que tem uma dor, que tem um problema para resolver, que precisam de uma solução, mas não sabem. Não sabem. E a gente precisa descobrir uma maneira para chegar até eles. Eu chamei um cara para falar sobre isso. Então, para eu fechar aqui essa parte, né, vou parar por aqui e o William vai falar. Então, para eu chegar até eles, eu preciso quebrar as objeções. Então, a gente tem aqui, ó, algumas objeções que são mais comuns, e no nosso treinamento a gente fala de muito mais. Aqui é só algumas, tem só 5 aqui, mas esse muito mais e muito mais conteúdo. Bom, que objeções são essas? Primeiro, muitas vezes quando a pessoa vai comprar, a pessoa fala: não, mas isso não dá certo. Não dá certo. E aí você precisa estar o quê? Preparado para esse tipo de objeção. Quando alguém fala que não dá certo, você precisa ter a carta na manga. Que é o quê? Que é uma informação falando sobre uma curiosidade, sobre justamente aquele produto mostrando que dá certo. Você sabia que... Papapá. Você sabia que... Estou falando do curso de inglês, né? Você sabia que o número de pessoas que começaram a estudar inglês com mais de 30 anos aumentou em 40% nos últimos 3 anos? Porque a pessoa fala: não, já tenho 30, já tenho 40 anos, para mim é muito difícil. E aí, se você traz uma informação, você quebra essa objeção. Mas não acredito nesse curso. Não acredito, eu não confio nesse vendedor que ele está falando para mim. E se você mostra uma prova social, alguém parecido com essa pessoa que já comprou um produto também, e mostra que ela comprou e teve resultados, você quebra essa objeção. Isso não dá certo para mim. Se você mostra a sua autoridade, por exemplo, não, porque esse negócio de, sei lá, de gestão não dá para mim. O que é que eu falo? Eu mostro a autoridade. Não, eu tenho tanto ano de experiência, já atendi tantas empresas, já peguei empresa em situação tal, mas pessoas que usaram o método e funciona. Então, usa autoridade, usa a sua autoridade, sua experiência, seus títulos, aquilo que você tem, seus depoimentos. Mas por que isso daria certo para mim? Você tem que estar antenado. Notícia contra fatos não há argumento. Você vai provar. Tudo aqui, obviamente, tem que ser uma verdade, tem que ser verídico. Nunca ouvi falar disso. Você mostra dados científicos. Você quebra a objeção. Então, se você estiver preparado para quebrar as objeções, eu tenho certeza que você vai aumentar e muito a sua possibilidade de adquirir mais clientes. E a gente está falando aqui adquirir e já quebrando objeção. Mas, Marcelo, como é que eu faço para chegar a esse 90%? Porque você falou que o ouro está aí.
E realmente o ouro está aqui. E eu chamei um cara para me ajudar. Então, eu vou passar a palavra agora para o William Alister. Ele vai dar sequência. Eu vou tirar aqui ó, da tela. Seja muito bem-vindo também o Jerry, né, que está aqui conosco. O Jerry está aqui. A gente está no YouTube também. Eu vou passar a palavra para o William, que vai nos ajudar a falar dessa ferramenta que pode nos ajudar a chegar a esses 90% aí e adquirir mais clientes. Seja bem-vindo, William.